Muito boa tarde. Vão chegando então as pessoas para assistir à conferência do Carlos. Umas breves palavras sobre o Carlos. Conheço o Carlos há alguns anos. O Carlos vem da Universidade de Salamanca, fez um percurso um, extenso em várias universidades, nomeadamente passando pelo País Basco, pela Universidade de Génova, também recentemente teve Marie Curie e disse-me hoje, com uma boa nova, de que ganhou uma Ramon e Cajal e vai voltar a casa, o que é uma muito boa notícia e o Carlos está de parabéns. O Carlos tem trabalhado contextos e automedievais, particularmente no que diz respeito ao mundo rural e às comunidades de camponeses, mas também às elites, relacionadas com as elites destes períodos automedievais. Mas hoje não é disso que nos vem falar e vem-nos falar de outros trabalhos que ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado muito a arqueologia pública e a relação com as comunidades. É um dos trabalhos que ele tem desenvolvido muito e que eu considero que são também referência no currículo dele, e é exatamente sobre isso que ele nos vem falar hoje, esta relação com as comunidades e a relação também, no fundo, com as minas e com o wolframio, que diz respeito, obviamente, à Espanha e à Galiza, mas também diz-nos muito em Portugal, onde também houve muita exploração do wolframio, e a relação entre camponeses e o wolframio é também algo interessante durante o século XX. E, portanto, Carlos, agradecer imenso esta disponibilidade para estares connosco hoje no nosso spa, e pronto, somos todos ouvidos para o que tens para partilhar connosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou o que fico muito agradecido pela oportunidade de falar um bocadinho desta parte da minha pesquisa. Caterina, a Sara, eh, espero que valha a pena, como se aprendí a conferência. Então, vou partilhar um segundo. Apresentação. Vem a apresentação agora? Sim? Tudo bem? Tudo bem, sim. Então, como comentava a Catarina, eu iniciei a minha pesquisa sobre os contextos altomedievais e o mundo rural, mas no momento dado achei que era interessante trasladar toda esta reflexão, todas estas ideias sobre o mundo rural altomedieval a outros contextos, a outras temporalidades, não? Então, esta é, digamos, o início deste percurso de investigação, de pesquisa sobre o mundo rural e as importantes mudanças na longa duração que nos últimos 2 séculos foram muito mais importantes, muito mais significativos, não? Para o mundo rural, para compreender, para entender o mundo rural hoje. A minha hipótese, a minha ideia geral é que o mundo rural contemporâneo tem a sua origem no mundo alto medieval, mas que nos últimos 2 séculos este processo foi muito mais intenso, intensivo. Então, o que, eh, o que pretendo é observar tudo isto desde o ponto de vista material. Então, queria começar com uma reflexão que quizás é muito banal, muito lógica, que é a ideia de que a arqueologia pode ter a capacidade de entender o mundo contemporáneo, ¿no? Esto es una idea que cada vez más asumida pela academia, pela universidade, mas ainda temos que construir, não? Esta ideia da arqueologia do nós, da arqueologia do contemporâneo, da capacidade da materialidade de explicar, de entender o mundo contemporâneo e de entendernos a nós, não é? Então, eh, queria introduzir esta ideia das transformações tão profundas do mundo rural no último século, nos últimos 2 séculos, com a vida desde a perspectiva de
das vidas cotidianas, não? Das vidas individuais. Neste caso de Fé Rodrigues, que é uma mulher da zona que estamos a estudar, de Valdeorras, de Casallo, da Galiza, digamos, é um paradigma, não? Das biografias que estamos a trabalhar, que estamos a tentar compreender desde a materialidade, desde a arqueologia, não? Então Fé foi uma mulher, foi uma nena, uma rapaza ali em Galiza, uma rapaza que foi gandeira, depois trabalhou nas minas de wolframio, depois disso trabalhou nas minas de Ardósia, de Louxa, não sei exatamente a palavra portuguesa, Louxa, a pizarra, espanhol. Digamos, este é o percurso vital característico, ¿no? Desta área, desta zona. Então, Fé, quando fizemos uma entrevista, ela falava do melhor tempo da sua vida. Mas quando nos achegamos à materialidade, o que entendimos é que esta percepção do melhor tempo da sua vida era muito, eh, digamos, muito distorsionada ou muito que tínhamos que darle uma perspectiva muito mais profunda, não? A esta ideia de esta lembrança, esta ideia de que o tempo que passou Fé na mina de wolframio, neste caso, foi o melhor tempo da sua vida, não? Então, isto, digamos que, sob o meu ponto de vista, faz referência a um processo de transformação muito intensivo, muito significativo no mundo rural no último século, que podemos, digamos, sintetizar na idea da modernidade. Sei, sou consciente que o termo a palavra modernidade é muito problemática, muito complexa, mas eu acho que a modernidade como conceito é ainda muito poderosa, não? Para explicar precisamente este passo, esta transformação entre o mundo rural pré-industrial e o mundo industrial. Este, digamos, é o grande problema da modernidade entendida desde este ponto de vista, não? Do processo histórico de transformação no mundo rural entre esse antes, que era o mundo pré-industrial, e as transformações que implicaram ao processo de industrialização. Este, digamos, é a perspectiva geral, a perspectiva teórica que eu quero trasladar neste caso, o caso de estudio da Galiza, mais desde un punto de vista da materialidade, da arqueologia. Este, digamos, é o proxecto que está eh, que está detrás de todo o traballo que estamos a facer ali, neste caso, na Galiza, nesta pequena aldeia de Casal. Esta é, digamos, a idea básica do que foi até inicios de outubro o meu contrato Marie Curie na Universidade de Génova, com esta pergunta fundamental que é como as ligações entre as comunidades locais e o seu medio ambiente mudaram no processo de industrialização das áreas rurais, mediante análise da evidência material desde uma perspectiva arqueológica e ambiental. Esta, digamos, é a pergunta fundamental que eu queria não responder, que é muito difícil, mas tratar de pôr as primeiras pegadas para fazer uma eh, para conseguir uma resposta desde a materialidade. Esta, digamos, é a ideia fundamental. Então, com esta perspectiva teórica, com esta perspectiva de pesquisa, presento agora o caso de estudo que estamos a trabalhar desde 2017 nos Montes de Casallo, que é esta zona de fronteira, zona muito periférica, digamos, na mentalidade actual, na Galiza, na provincia de Ourense, muito próxima a Trás-os-Montes. De feito, há muita ligação, não? Que vou falar da guerrilha antifranquista, muita ligação com Trás-os-Montes, também com Estraperlo,
con esas rotas de escape, con esas rotas de extraperlo nesta zona de fronteira. E temos aquí tamén unha perspectiva fotográfica de diversas áreas desta zona de Casallo, con varios dos puntos que estamos a estudar, ¿no? Porque a idea deste proxecto era entender este impacto, esta transformación que supón a industrialización, mas entendendo o punto de partida, ¿no? Então, todo este mundo, todas estas economías preindustriais, sobre todo ligadas às terras comuns, como esa materialización, esa síntese, ¿no? Das economías preindustriais, e como estas mudaran no último século, neste caso, nesta zona de Casallo. Disto non vou falar moito, mas é unha parte moito importante, ¿no? Entender todo este proceso de transformación a longa duración, digamos, como un proceso histórico. Esta é a perspectiva do proxecto. Então, bueno, aquí un resumo, unha síntese de todo o traballo que estivemos a facer, mas o fundamental é que despois de todo este traballo arqueológico, tamén de análise da documentación escrita, despois de moitas entrevistas orais, o que fixemos é o que facemos os arqueólogos. O que facemos os arqueólogos na Alta Idade Media, na época romana, é facer, digamos, unha historia, unha historización dos procesos históricos. Então, neste caso, o proceso da modernidade, conseguimos, evidentemente, sempre temporal, não? São cronologias temporais, mas esta é as fases que podemos determinar, que podemos diferenciar a nível material deste proceso de transformação do mundo rural, neste caso específico de Casallo, que evidentemente está moito ligado aos procesos históricos gerais, mas que o que queremos é velos desde a perspectiva local. Então, por iso, a perspectiva casi microhistórica que estamos a aplicar a este proceso desde o punto de vista material. Mas neste caso, eu vou falar especificamente desta segunda fase, que acho que é a fundamental para entender este proceso de transformação, que é o proceso que ocorreu nos anos 30, nos anos 50, ligado à industrialização massiva através do wolframio, da mineração do wolframio, e a Guerra Civil Espanhola, especificamente o desenvolvimento da guerrilha antifranquista nesta zona de Casallo. Un bocadinho tirando de literatura, podemos falar de que estamos a facer un conto de dúas cidades, porque estamos a facer a historia de unha cidade que é a cidade dos alemáns, que é como se chamou a esta mina, que vou presentar enseguida, e a cidade da Selva, que é o conjunto de campamentos de acampamentos da guerrilla antifranquista que se instalaran nestes montes de Casallo. Então, este conto de dúas cidades para entender, para comprender ben este proceso de transformación no último século. Por contextualizar un bocadiño a importancia estratégica do wolframio e por que esta zona de Casallo foi tan fundamental, tan central neste proceso histórico, hai que falar do que foi a Guerra do Wolframio, que é unha guerra moito descoñecida, pelo menos para o conjunto, neste caso de España. É verdade que cando falo cos portugueses, con xente de Portugal, este tema do wolframio é moito máis próximo, mas a guerra do wolframio en geral é moito descoñecida. É unha guerra dentro da Segunda Guerra Mundial que está ligada á exploración deste mineral estratégico, porque é un mineral con un punto de fusão muito alto que é utilizado para endurecimento das armas e tanques. É por isto que a Alemanha nazi tivo moito interese na exploração deste mineral. No contexto da Segunda Guerra Mundial, digamos, a zona principal de exploração deste mineral, que é a China, fechou. Então tiveron que
eh, procurar este mineral noutros espazos. E, neste caso, Casallo, Galiza, Portugal, ainda tamén, zonas centrais para a exploración do wolframio. É por isto que na zona de Casallo temos tantísimos contextos de exploración do wolframio e, pelo tanto, a oportunidade de estudar arqueológicamente este proceso moito ligado as transformações do mundo rural desta zona. Então, nos últimos anos, estivemos a trabalhar nestes tres contextos do wolframio, que vou apresentar brevissimamente. O primeiro sería esta gran mina chamada Mina de Valborrás, a cidade dos alemães, como foi antes, que é uma mina que começou a sua exploração a finais do século XIX, mas tive un momento de máxima expansão durante a Segunda Guerra Mundial, porque foi, até onde eu podo saber, a única mina que tivo exploração direita dos alemães, dos nazis. Porque, como sabemos, Franco e a ditadura franquista não tivo uma ligação, era neutral, não? Durante a Segunda Guerra Mundial, mas, bueno, essa neutralidade falsa eh, fixo que, en alguns casos, como esta mina de wolframio, pues estivera directamente explorada pelos alemães. Ademais, esta mina foi o que chamamos un destacamento penal, máis ou menos, non é exactamente o mismo, mas parecido a un campo de concentración entre 1942 e 1944. Entón, é moito interesante este caso de estudo porque podemos observar e analizar a combinación de traballadores libres que estaban a traballar ali da región, eran traballadores sobre todo da zona, locais, e os escravos que viñan de moito longe, alguns de Andalucía, bueno, sobre todo xente ligada á Guerra Civil Española. E tamén esta industria permite-nos estudar e analizar as desigualdades de género. Neste caso é tamén un proceso moito importante dentro deste gran proceso que é a modernidade, que é a introdução, neste caso, da muller dentro das estruturas industriais. Entón, tivemos a oportunidade de escavar en varios espazos ligados a este destacamento penal, a este campo de concentración, as diversas casas, espazos domésticos dos traballadores, tanto livres como escravos. E o que podemos facer neste caso é unha análise moito precisa dos espazos domésticos ligados as desigualdades sociais, non? Dentro deste contexto industrial, que é moito interesante tamén, que pode considerarse unha illa, no sentido que a xente que estaba a traballar ali podía pasar todo o ano. Entón, isto é, digamos, un proceso de mudanza con respecto á vida tradicional destas xentes moito forte, non? Esta perspectiva de non ter que ir ao monte todos os días, senón que podes desenvolver a túa vida en un espazo moito reducido. Estamos, neste caso, a comparar, por exemplo, as casas e os espazos domésticos nesta industria con respecto aos espazos domésticos preindustriais. Esta unha diferencia moito radical no sentido, por exemplo, do propio espazo. No sentido que unha familia tiña unha casa, dous pisos, convivía cos animais e, de repente, en menos dunha generación, ten estos espazos de traballo de menos de 4 metros cuadrados, non? Entón, este tipo de procesos que estamos a analizar aquí na mina de wolframio. E tamén a nivel material, as diferencias entre os traballadores libres e os traballadores escravos. E o interesante é que non hai ao nivel material non há tanta diferencia. E, de facto, o que podemos ver moitas contradições non ao interior desta mina, senón co exterior. O caso da electricidade e as paradoxas da modernidade. Non é? No caso de que os escravos que estaban ali, a xente que estaba traballando no destacamento penal, neste campo de concentración, na exploración do wolframio, tiña electricidade e tiña auga quente 20 anos antes que a propia poboación do territorio.
não? Então, este tipo de contradições, de ironias, não? Da modernidade, podemos estudá-las diretamente a través deste tipo de materiais. E outro aspecto que estamos a estudar moito aquí na mina de Valborrás é o tema de género, a introdução da mulher en espazos específicos da mina, é un espazo que estamos na procura é os espazos da prostitución. Neste caso sabemos que dentro da mina existía esta prostitución e achamos que está neste espazo que vemos abaixo á esquerda, que o chamaban o barrio chino. Bueno, non sei en Portugal, en portugués, mas o barrio chino en España é moito ligado ás drogas, moito ligado á prostituição, e achamos que temos aí o exercicio da prostituição, mas ainda non temos un material específico para visibilizar. Mas, en todo caso, o que estamos aquí é a ver como a industrialização mudara estas relações, estas ligações de género a través da arqueologia. Outro sitio que estamos a trabalhar é este sitio de Castroboloso, outra mina de wolframio, que é interesante porque achamos que é unha mina de wolframio ilegal, porque non há na documentación escrita, ou máis que legal, digamos, entre a legalidade e a ilegalidade, é nunha vida moito corta, e aquí o que estamos a traballar son varios contextos, tanto domésticos como ligados á exploración ilegal de extraperlistas, non sei en portugués esta palabra como é, extraperlista, que son agentes que rouban o wolfram, o framio. Então, podemos facer escavações em distintos sítios dentro de Castroboloso, mas o que quero aqui ressaltar é a escavação deste espaço que achamos está ligado com o mercado ultramarinos, que se chama em espanhol. É muito interessante porque a través destes ultramarinos podemos observar e analisar a introdução de novos produtos extranos, não? A estes contextos rurais até este momento. Por exemplo, as colônias, os perfumes. Então, neste sitio, nestes ultramarinos, sabemos que vendían este tipo de produtos aos traballadores da mina, que non produtos dificilmente accesibles para as outras persoas, as outras gentes da contorno. E o último sitio que estamos a traballar este espazo de Casallo é o que chamamos o espazo da Picota. A Picota son acampamentos de extraperlistas, de gente, de pequenas familias que marchaban ao monte na procura do Wolfram, porque nun momento da guerra do Wolfram o prezo deste mineral foi moito alto, então mandou as familias ao monte, a familias campesinas, a familias labregas, para roubar o Wolfram, e estamos a estudar estes acampamentos. O que temos aquí é unha comparación material moito interesante con respecto aos outros contextos máis industrializados, non? Então, o que temos é unha pobreza material moito forte e incluso, digamos, elementos que falan dunha violencia moito forte. Non sei se teño aquí sí, aquí teño unha foto dun puñal, non sei se é a palabra así en portugués, un puñal con coitelo, que podemos documentar aí no contexto da Picota, que, digamos, materializa toda esta violencia destas familias que nun momento moito difícil na historia de España, como foi a posguerra civil, tiveron que ir ao monte estaban chamados, ¿no?, a ir ao monte a roubar este wolfram, porque podía suponer a diferencia entre algúns casos a vida e a morte, non? Então, bueno, estes son os contextos do wolframio, da industria que estamos a traballar aí a Casallo, que o que marca é un punto, digamos, un punto de non retorno con respecto ao que existía anteriormente. Então, esta industrialización masiva nun momento moito concreto
tivo unas repercusións muito fortes, não? Na conceptualização deste mundo rural, que, baixo, sob o meu ponto de vista, temos a súa origem nos momentos precisamente alto medievais, que é o que estamos a estudar noutros contextos que agora non é o momento de falar deles. E xunto ao paralelo a este proceso do wolframio, o que estamos tamén a estudar é o impacto que tivo a luta antifranquista, a guerrilla antifranquista, que concretamente nesta zona de Casallo tivo un impacto moito forte, non? Então, por contextualizar un bocadiño, depois da Guerra Civil, finalizada em 1979, a repressão franquista foi muito forte e isto tivo, digamos, um efeito de desenvolvimento de uma luta antifranquista através de uma guerrilha no contexto da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de que os aliados, pues, no momento dado, tras acabar com o nazismo, com o fascismo, pues, pudera também acabar com o franquismo. Então, em muitas partes de Espanha, temos um desenvolvimento muito forte das guerrillas antifranquistas e, precisamente, um dos sítios onde esta luta antifranquista foi mais desenvolvida, tivo máis forza, foi Galiza, e concretamente na zona de Casallo, artellada a través da federación de unha organización guerrilleira chamada Federación de Guerrillas de León Galiza e cuyo Estado Central, Estado Mayor, estaba nesta Ciudad de la Selva, que é o nome que deron os guerrilleiros a este conjunto de acampamentos situados nos montes de Casallo. Então, estamos a ver tamén que Casallo, a pesar de ser uma periferia, não? Uma zona de fronteira, uma zona que a gente de ali fala de muito longe, muito periférica, foi neste momento dos anos 40 uma zona central, econômica e política, não só pelo Wolframio, senão também pela Cidade da Selva, pela luta antifranquista. Então, depois de 5 anos, 6 anos que estamos a trabalhar ali nos Montes de Casallo, pudemos documentar todos estes acampamentos, um conjunto de acampamentos de cerca de 22 acampamentos da guerrilla, muitos deles construídos ex novo, e todo isto, a conclusão a que chegamos é que efectivamente aquí houve unha resistencia moito forte ao franquismo e de feito falamos no noso proxecto do último frente de guerra, porque ata que esta cidade de Selva non caeu no 1946, a luta guerrilleira aquí foi moito forte, máis. O importante, o que quero destacar aquí, ligado ao discurso geral, este proceso de modernización, este proceso de mudamento do mundo rural no último século, nos últimos 2 séculos, é o impacto que tivo a luta antifranquista, a luta guerrilleira nos contextos rurais do momento. Este é o punto que destacamos máis. Non tanto os temas militares, que, en fin, son interesantes, mas o punto central aquí é o impacto que tivo. Então, o que apresento aqui são alguns dos contextos, alguns dos tipos de construções que fixeram estes grupos guerrilleiros, que, bueno, a ideia é que eran acampamentos achados para unha luta longa no tempo, então isto contrasta moito con esa idea, sobre todo vertida pelo franquismo, que a luta guerrilleira, a luta antifranquista, foi un conjunto de bandidos, de escapados, de gente non artellada, non? O que vemos, o que observamos aquí na cidade da Selva é que temos un conjunto de acampamentos muito artellado, muito organizado e com construções achadas para durar no tempo. Este é um exemplo, este é um armazém onde atopamos, documentamos muitíssimo material bélico, muitíssima comida, uma guerrilha muito organizada, não? Nestes acampamentos. Outro exemplo, esta construção onde achamos também um espaço onde criavam
aos animais. Então, isto já começamos a ver as ligações que existiam entre a guerrilha e o mundo rural e o mundo campesino do momento, que, que proporcionava os alimentos a estes guerrilleiros, neste caso os animais que criaban nestes acampamentos, e podemos tamén a documentar coisas para nós espectaculares como esta linterna, non sei a palabra concreta en portugués, que documentamos unha pequena pala, un pequeno abrigo, unha pequena cova que se chama Na de Vacas, que o que fala é da introdução de elementos como é a linterna, como é a luz, como a eletricidade, em contextos rurais onde este tipo de produtos nos anos 40 eram muito, muito raros. Então, este é um dos elementos fundamentais que estamos a ver nos contextos da guerrilha, que é a introdução de produtos estranos nos contextos rurais, mas também a ligação destes eh, contextos rurais, destas aldeias, com o mundo exterior. Para moita xente que estamos a entrevistar que tiveron contacto con estes guerrilleiros, era a primeira vez que escoitamos falar de coisas além da região. Non? A primeira vez que escoitaban falar da Guerra Mundial, de todos os procesos políticos que están a ocorrer longe da casa, e esta é a ligação que estabelecemos a través da guerrilla e a través do wolframio. Neste caso, tamén o que podemos ver é que a ligação entre as estrategias da resistencia e as comunidades locais é moito, moito forte, porque os guerrilleiros, que moitos deles eran de longe, eran estranos, eran de outras regiões, precisaban do coñecemento local para a instalación dos acampamentos. Entón, o que vemos é que están ligados moitas das veces con monumentos da paisaxe que tamén funcionaban como elementos de comunicación destas guerrillas. E este é un exemplo de como as arquitecturas tradicionais desta zona, a dereita, temos unha casa de casallo, é como esta está reproducida nos acampamentos, que é o que vemos á esquerda. A esquerda é unha das casas dos guerrilleiros que repiten, digamos, este esquema de casa tradicional da zona de Casallo. Entón, a ligação do coñecemento local, neste caso da construção, utilizada pelos guerrilleiros, guerrilleiras tamén, neste caso, para artellar unha paisagem da resistência. Bueno, isto non vou falar moito aquí, o que quero sinalar é como a materialidade tamén é capaz de facer unha historia alternativa da guerrilla. Non? Neste caso, como a materialidade tamén pode facer estas historias, digamos, diversas, distintas a outro tipo de documentación máis tradicional para estudar, para analizar este tipo de fenómenos como é a documentación escrita. Então, temos documentado moitísimo material bélico, evidentemente, estamos a falar de unha guerrilla, mas, sobre tudo, temos as materialidades da vida cotiá, que é un aspecto que non é moito coñecido das guerrillas, non? Sempre, sempre é tradicional falar das guerrillas do punto de vista bélico, do punto de vista, digamos, político, moito máis desde a grande perspectiva e non do día a día, da vida cotiá desta xente. Entón, tivemos a oportunidade de escavar o que comían, a alimentación, tivemos a oportunidade de saber o que comía o que algúns destes guerrilleiros comeran por última vez, que foi por exemplo, nun campamento, pudemos documentar que a última comida foi esta caldereta de cordeiro, que se chama así en galego, caldereta de cordeiro. Isto pudemos ver nuno dos campamentos. E tamén pois, pudemos documentar, neste caso, fabas, e isto é moito interesante desde unha perspectiva identitaria, porque moitos dos guerrilleiros eran asturianos, entón esta faba asturiana, pois, por que non achar que esta xente tamén tiveron a oportunidade de comer a súa ten unha ligación coa súa casa, non? Neste caso, os asturianos. Mas moito máis interesante para o discurso que estaba a levar é a introdução de elementos como estes de higiene,
que todos os campamentos tivemos a oportunidade de documentar objetos como pastas dentífricas, como cremas de mãos, elementos de higiene que eran muito estranhos para os anos 40 no mundo rural. Então, isto que pudemos ver nas outras escavações é a nossa hipótese que muitos destes produtos, muitas destas coisas foram introducidas pela guerrilla nestes contextos rurais. É muito interessante, ademais, as ligações destes produtos com também uma perspectiva de gênero. Muitas destas cremas, muitas destes eh, elementos de higiene estão muito ligados à mulher, como podemos ver a través da publicidade da época, e sabemos que havia, neste caso, mulheres incorporadas às estruturas guerrilleiras na zona de Casallo. É um outro elemento muito interessante, também muito novedoso para os contextos rurais deste momento, são as medicínicas. Neste caso, por exemplo, tivemos a oportunidade de documentar penicilina, que é um elemento muito interessante de documentar ali nos Montes de Casallo, porque a penicilina entrou na Península Ibérica no ano 1944, e no ano 1946, que é o momento final da Cidade da Selva, o temos atopado ali nos Montes de Casallo. Ademais de penicilina, pois moitos outros elementos de medicina, de cuidados, que falan tamén moito desta parte da luta guerrilleira que é moito descoñecida, que é o día a día da enfermidade, das doenzas, eh, eh, da dificuldade, ¿no? Da vida do monte. Então, un contexto que escavamos, que é o que está aí abaixo á esquerda, achamos que é unha especie de hospital de campaña, porque temos entrevistas orais, temos algún dato que sinala que aquí era onde levaban aos enfermos a ser curados, os enfermos da guerrilla. E tamén o que pudemos ver aquí, documentar, os momentos de ocio, ¿no? Na cidade da Selva, nesta cidade guerrilleira, estiveran 5 anos completos, día a día, hora a hora, un espazo moito complicado para viver, un espazo moito frío en inverno, o que achamos, o que documentamos é tamén todos estos materiais que falan desa dificuldade do día a día. Então, o álcool, o tempo, esa é unha cadea de reloxo, e a escritura tamén como elemento de paso do tempo, ¿no? Da vida cotidiana desta guerrilla. Nas escavações o que tamén pudemos documentar é o momento final, a cidade da Selva remata no 1946, en xullo de 1946, cando un ataque moito forte da Guardia Civil, a Guardia Civil como a estrutura de represión do franquismo contra a luta guerrilleira, acabou coa cidade da Selva, e pudemos documentar que moitos destes espazos domésticos foron quemados, non quemados pola Guardia Civil, nun intento que falamos da damnatio memoria, tentar borrar, esquecer, eliminar toda pegada material da guerrilla antifranquista. Entón, já para rematar, algumas considerações finais, algumas ideias que estou a desenvolver eh, a partir de todos estes materiais, de todos estes traballos, é a idea de poder facer unha historia da modernidade nese sentido de proceso histórico de mudanza das sociedades rurais tradicionais ou preindustriais en sociedades modernas industriais, é facelo desde o punto de vista da microhistoria, desde a idea que a modernización é un proceso longo, con unha longa historia, máis que en cada contexto se desenvolve de xeito diverso, non? Temos a idea, ou tradicionalmente, acho que procesos como a modernidade, como a industrialización, como a introdução das dinâmicas capitalistas, etc., estiveran estudadas sempre de arriba a baixo, como procesos gerais, digamos que
não tem uma história específica em cada espaço. Bom, contra isto, o que procuro é fazer uma história da modernização específica em Cassallo, sempre ligada com os processos estruturais, não? Neste caso, concretamente em Cassallo, concretamente nesta zona, concretamente neste mundo rural, a industrialização, o autoritarismo, nos anos 30, nos anos 40, foram momentos chaves da introdução da modernidade em Cassallo. Foi o momento, como temos sugerido nos contextos que estamos a estudar, o momento da introdução das dinâmicas capitalistas, é o momento que começa a entrar, começa a haver um salário, que é um aspecto que nas sociedades de Cassallo, antes da mineria de wolframio, não existia, começa uma nova forma de diferenciações sociais, desigualdades de gênero, etc., é, sobretudo, uma ligação ao nível estrutural com o mundo exterior. É um momento que estas pequenas comunidades rurais começam a ter uma ligação com os processos que estão a ocorrer muito longe, não? Isto é o que falamos normalmente do processo de globalização, não? É um momento que temos uma ligação deste mundo rural com o exterior. É um processo que, através da materialidade, podemos observar, podemos analisar que é a introdução dos novos produtos e commodities, e também como é fundamental em todo este processo concreto, nesta história concreta, de industrialização e autoritarismo, o rol fundamental da ideologia é a violência. E disto surge a ideia, a hipótese de que a modernidade não é uma passagem linear, mas uma passagem trajectória, com resistências, com resiliências, adaptações, continuidades e transformações. E a modernidade também, este é um aspecto que quero desenvolver no futuro, que é a modernidade como um processo colonial, não? Então, um processo no qual dinâmicas externas às comunidades rurais começam a funcionar dentro das comunidades rurais e como estas comunidades rurais têm que adaptar-se, ter momentos de continuidade e momentos de transformação. E para finalizar, queria trazer aqui a história, já que comecei com a história de Fé, como um exemplo das contradições, dos momentos melhores da vida de Fé, que realmente foram muito mais difíceis, são muito mais contraditórias do que a mesma Fé pude ver. Esta pessoa é Tomás, que é uma pessoa que trabalhou também wolframio, trabalhou depois nos contextos da ardósia, da pizarra, da louja, como Fé, mas nos 60 tive que emigrar e agora tive que decidiu volver a sua casa, ali em Cassallo, e começar uma nova vida. Então, digamos, o momento final que estamos agora a tentar também analisar desde um ponto de vista arqueológico, que é as consequências de todo isso que vimos nos anos 30, nos anos 40, qual é a pegada, qual é a consequência que podemos ver hoje na paisagem. E com isto remato, que foram 10 minutos mais. Perdona, Catarina, pero bueno, con isto remato, acho que foi já suficiente. Então, muito obrigado e acho que, espero que seja interessante o que apresentei. Muito obrigada, Carlos. Muitos parabéns. E não passaste o tempo, tinhas todo o tempo que quisesses. Nós estávamos deliciados a ouvir-te nesta perspectiva ao mundo contemporâneo através da arqueologia, que é sempre uma viagem interessante. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas passo à plateia. As perguntas dou prioridade. O Francisco, sim, Francisco. Bom, obrigado, Catarina. Obrigado, Carlos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Carlos e o esforço muito bem sucedido de fazer esta comunicação em português e de utilizar a sua documentação em português. Foi um ótimo exercício e queria agradecer-lhe e dar-lhe os parabéns por isso. E depois dar-lhe os parabéns também pela comunicação, porque cada vez que eu antecipava aqui uma pequena pergunta que poderia fazer, imediatamente a seguir o Carlos respondia-me à pergunta e anulava toda e qualquer questão, e tive várias aqui, portanto o que significou para mim uma comunicação muito bem estruturada. Mesmo assim,
há duas questões que escaparam, portanto, a esse filtro e que certamente que traduzem mais a minha ignorância sobre o assunto do que uma pergunta que faça realmente muito sentido. Mas eu gostava de saber, sobretudo a partir da análise que o Carlos faz de Cassaio e da sua proximidade com a fronteira. Portanto, se há nas materialidades que ali estudou, evidências também dessa relação transfronteiriça, nomeadamente com Trás-os-Montes. Portanto, o Carlos referiu, portanto, essa proximidade. Não sei se me escapou e se terá chegado a abordar esse assunto, mas a minha curiosidade dizia respeito a isso. Se do ponto de vista da materialidade há evidência dessa relação, nomeadamente com Portugal. Sendo que, tanto quanto percebi, em Cassaio tem alguma atividade, digamos, grupos de resistência ou bolsa, ou funciona como uma espécie de bolsa antifranquista, o que poderia não suscitar deste lado da fronteira grande simpatia, não é? Mas esta é uma questão que, mais de fundo, que eu gostava que o Carlos comentasse e me ajudasse a compreender. A segunda é muito rápida, gostava que o Carlos definisse melhor, porque por várias vezes refere-se a trabalho livre versus trabalho escravo. Como é que definiria, portanto, como usa esse conceito e como definiria esse conceito dentro daquele contexto que estudou, não é? Pronto, eram as duas questões. De resto, muito obrigado pela clareza e da sua apresentação e da sua comunicação, e queria dizer que aprendi muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Respondo agora ou espero Carlos, outras? não é uma prova, a gente pode ter diálogo mais fácil. Não, era por ter, digamos, não, perfeito, perfeito. Não, muito obrigado. Como dizia, tenho um exame de português em 2 semanas. Espero que os professores ali sejam tão amáveis. Eh, Vão eh, ser, vão ser. então, a primeira pergunta ambas as duas são boíssimas perguntas. A primeira, a resposta é que a nível material, não. Não temos esta ligação, ou digamos, não visibilizado esta ligação de jeito concreto, na materialidade. Mas, sim, é muito mais visível na documentação escrita, na documentação de... Sim, neste caso temos... há um trabalho recentemente publicado de Dionísio Pereira, que precisamente analisa as ligações entre estes grupos guerrilheiros da Cidade da Selva, de Cassallo, de toda esta raya, com as comunidades de Trás-os-Montes e as ligações de solidariedade. Também tenho que fazer referência a outro projeto de arqueologia, que é o projeto de Xurxo Ayane, Rui Gomes, e também Paula Godinho está ligada, que é o tema de Cambeiro da Raia, que digamos, a perspectiva da luta guerrilleira, das solidariedades rurais, mas desde o ponto de vista do outro lado da fronteira, no caso de Cambeiro da Raia. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma ligação material tão evidente. Mas é verdade que é muito boa pergunta para explorar no futuro, de fazer uma comparação entre as materialidades nas comunidades rurais ambos os dous lados da raia neste momento específico. Porque não sou um experto neste tema, mas acho também que a indústria de wolframio foi muito importante no norte de Portugal. Então, seria muito interessante explorar no futuro. E con respecto á segunda pregunta,
bueno, como tiven que facer a tradução ao português muito rápido, quizás a palavra escravo não é apropriada aqui, porque o trabalho do destacamento penal não é exatamente escravo, é um sistema de redenção de penas, Talvez um trabalho que forçado. é trabalho Diria que forçado, nós. sim, exato. É um trabalho forçado, um sistema que o franquismo utilizou de forma masiva na pós-guerra civil, de utilizar mão de obra forçada para a construção de estradas, de viários, de trens, o Vale dos Caídos, o Vale dos Caídos, e, neste caso, também da exploração do wolframio. Então, quizás a palavra escravo foi mal utilizada, mas o meu mau português não, é o trabalho forçado, efetivamente. Então, o que podemos analisar muito concretamente neste contexto da mina de wolframio, mais nas outras minas, é as desigualdades sociais tão estruturadas que gera a industrialização. Neste caso, uma industrialização forçada, uma industrialização muito massiva, muito rapidamente criada, em menos de 5 anos, 10 anos, que gerou umas diferenciações sociais muito específicas que podemos ver a nível material. Neste sentido, tenho que fazer, bueno, uma das estadias que fiz na Marie Curie foi na Suécia, para fazer esta comparação. É interessante precisamente como o contexto, o processo de industrialização na Suécia é um processo de longuíssima duração, 4, 5, 6 séculos de industrialização. Então, a comparativa entre um processo muito longo com um processo muito rápido no tempo. Esta é, digamos, a característica específica. E, voltando à pergunta, o que podemos observar a nível material é as diferenciações sociais entre os trabalhos desta gente forçada e os trabalhadores livres da região, que eran destas comunidades rurais da contorna, que mudaran totalmente a súa forma tradicional de vida. E o interesante tamén as ligações coa luta guerrilleira, porque moitos destes traballadores forzados acabaran na guerrilla despois. Então, bueno, todas estas son as ligações que estamos a estudar. Sí. Pero muito Obrigado. interesante e muito obrigado. Muito obrigado, eu. Obrigado. Obrigada, Carlos. João, tens aí a mãozinha assim levantada? Sim, posso? Sim. Bom, antes de mais, obrigado pela comunicação e parabéns ao Carlos. Está muito preparado para o exame de português. Gostei muito desta comunicação, em parte porque é um tema muito pessoal para mim, porque efetivamente a minha família é de Trás-os-Montes e há 60 anos o meu avô trabalhava numas minas de wolframio. Aliás, até tenho aqui minério de wolframio, justamente. Fantástico. Bom, e eu estava aqui a ver a comunicação e estava aqui a tirar notas, porque é impressionante como o caso de Cassaio tem paralelos espetaculares com o que acontece em Trás-os-Montes e com as minas da Borralha, que era onde trabalhava o meu avô. E realmente é um processo de urbanização, porque no fundo é uma espécie de ilha no meio do mundo rural. Uh, Centrada à volta da extração de minério, tem uma vida muito semelhante, aparece no início do século XX, tem um grande boom durante a Segunda Guerra Mundial, acaba por fechar nos anos 80, e realmente é muito interessante. E pronto, a única questão que aqui não temos é que efetivamente não há um movimento guerrilheiro como existe do outro lado da fronteira, mas fala-se, ainda hoje se fala muito lá nessa terra de haver efetivamente desertores da Guerra Civil Espanhola que atravessavam, ou fugitivos que atravessavam e passavam muito tempo. Pronto, será um fenómeno semelhante ao que se passa em Cabo da Raia, também há ali uma fronteira um bocado permeável. Portanto, essencialmente não quero fazer nenhuma pergunta, acho que só que é muito interessante ver estes fenómenos de um lado e do outro da fronteira, porque apesar de tudo são muito semelhantes e, pronto, e parabéns, obrigado. Obrigado. Sim, absolutamente sí.
de facto que tamén é interesante é o proceso histórico portugués no momento, tamén das ligações da ditadura nese momento con esta luta guerrilleira, sí, sí, sí. É un aspecto que teño que abrir, que é sair de Casallo e ver outras minas de wolframio. Neste caso, o lógico é comezar por outros montes e ver as similitudes e as diferencias, sí, sí, sí. Así que estaremos en contacto. Sim, claro. Mais questões que queiram colocar ao Carlos? Temos aqui no chat, uma que entrou agora. Então, vou aqui abrir. Uf, Ui, é grande. sí. Prospecções geológicas, ok. Sim. Ok, no. Bueno, comenzó a responder a primeira, senão muito silêncio. Bueno, a primeira pergunta é se houve investigação geológica, prospecções geológicas. Sim, falei muito rapidamente, mas a exploração do wolframio nesta zona começou a finais do século XIX. Posterior depois das investigações geológicas, é muito interessante porque isto as explorações, as prospecções geológicas nesta zona estão muito vinculadas com a espionagem, não sei se esta é a palavra em português, espionagem dos alemães, dos britânicos nesta zona a finais do século XIX. A resposta é sim. Em que período decorren a finais do século XIX. A segunda questão é se houve outro tipo de exploração de wolframio nesta zona. A ver, não até os anos 60. Agora, a zona de Casallo é uma das áreas principais de exploração como é a palavra? Ardósia, louxa, pizarra, como é a palavra em português? Ardósia, ou Ardósia. ardósia. Então, nos anos 60, sim, finais dos 50, 60, começou esta exploração da ardósia e agora mesmo é uma das explorações mais importantes de toda a Europa. Mas não nos anos 40 e 50. A exploração industrial foi especificamente do wolframio neste contexto tão específico. Claro, isto é uma vantagem e um problema, porque a vantagem é que é um contexto tão único que é muito interessante ver todo este movimento, esta centralidade de Casale nos anos 40. O problema é que é demasiado específico, demasiado único, então é muito difícil sacar conclusões mais gerais, desde o ponto de vista arqueológico agora, desde o ponto de vista histórico, porque é um caso muito único. O tema de Casallo, a exploração de wolframio, mas sim, a exploração foi especificamente de wolframio neste contexto da Segunda Guerra Mundial, a guerra do wolframio. Quem seriam os sócios das empresas de exploração mineira? Outra pergunta muito interessante, porque realmente a exploração, a propriedade era franquista, mas o que fixo Franco foi construir o que chamamos um consórcio de exploração, chamado Sofindus, neste caso, que desligou a exploração na mina de wolframio de Valborraz, especificamente aos alemães. Então foi como uma estratégia de Franco de manter a neutralidade, mas ao mesmo tempo dar as facilidades de exploração aos alemães. E outra coisa muito interessante que podemos ver é que depois da Segunda Guerra Mundial, os mesmos técnicos alemães que estiveram na Segunda Guerra Mundial continuaram. Esto foi, digamos, parte das promesas e débedas de Franco com a Alemanha
nasce. Então é muito interessante como no Gato Pardo, não? Mudou todo para não mudar nada. No caso portugués son una alta explotación minera, sobre todo en la zona minera. Esta temática. No, quizáis esta pregunta pode responder mellor Catarina que eu, que se hai estudos, análisis de exploración do wolframio na Serra da Estrela. Aquí, sinceramente, declarome ignorante porque non teño moito controlado. O tema da exploración de wolframio en Portugal en geral e concretamente na Serra da Estrela non sabería dizer. Coñezo máis a exploración do wolframio en Extremadura, en Salamanca, que de facto falábamos hoxe que é moito interesante tamén que o wolfram agora está a ser explorado novamente pola toda a conflictividade mundial. Entón están querendo abrir outra vez estas minas en Salamanca, Casallo tamén, que é moito difícil que abra outra vez, mas en Salamanca é moito posible. Então, mas non sabería esta cuestión da Serra da Estrela. Obrigado, pues, obrigado. Obrigado pela pergunta. Sim. Olá, o João é da Serra da Estrela, portanto, Aqui a está pergunta provavelmente tem a ver com isso. Bom, eu se calhar um bocadinho ajudando aqui o Carlos, eu não conheço estudos específicos, até porque o caso português, no que diz respeito ao wolframio, é particularmente diferente do que tu apresentaste, Carlos, porque nós temos explorações e lavras e planos de lavra que estão registados, etc. Mas muitas vezes eram explorações quase de nível local, de nível a escala local, que qualquer pessoa, de alguma forma, tendo alguns meios, podia submeter-se a um plano de lavra desse wolframio, e portanto acaba por ser diferente. Há minas, efetivamente, algumas minas estudadas importantes, que têm um percurso, enfim, que acabam por fechar, como há pouco o João falou, não é? A de Borralho, aqui é uma perto aqui da Serra da Estrela, aqui no Val do Mondego, que até foi muito polémica por causa exatamente do radão e dos problemas das planos de lavra, porque foi muito explorada nesta altura e agora está-me a escapar o nome, na zona de Nelas, Canas de Senhorim. Mas a maior parte do wolframio que foi explorado nos anos 30 e 40 tem a ver com estes planos de lavra que eram explorados do ponto de vista quase pessoal, quase individual, e há histórias engraçadas quando nós começamos a estudar à escala local, e portanto agradeço-te muito, Carlos, porque tu trazes um caso que é olhar à escala local para depois perceber fenómenos, que é um caso muito concreto, muito preciso e muito especial, mas que de alguma maneira se insere dentro de um contexto mundial também e que tem relação, não é? E portanto esta relação entre o mundo rural e a globalização e os grandes fenómenos globais foi um caso bastante interessante. E efetivamente eu estudo o mundo rural, nós temos histórias de pessoas que enriquecem rapidamente, gente que trabalhava ao campo e de repente enriquece muito rapidamente e que também não sabe lidar com esse enriquecimento. E é interessante esse ponto de vista sociológico, as pessoas que não conseguiram lidar com esta mudança rápida, como tu bem descreveste, esta industrialização muito rápida e quase violenta, e que eles não souberam lidar com este novo mundo. As minhas perguntas para ti, Carlos, vão um bocado nesse sentido. Como é que o mundo deste mundo rural tradicional que vinha a construir-se desde a Alta Idade Média alterou-se radicalmente neste contexto dos anos 40? O que é que acontece depois da mina fechar e o que é que acontece quando a guerrilha, no fundo, é desmantelada? Como é que a população local se vai readaptar novamente a este desaparecimento que foi tão estrondoso na sua vida, mas que de repente desaparece também? O que é que aconteceu a seguir? Uma muito boa pergunta. Claro, una pregunta que habría que responder a diversos niveles. Neste caso, sinalaría sobre todo o nivel máis pessoal, traumático, de como un acontecimiento tan violento deixou unha pegada tan forte. Isto está ligado moito con o facto de que moitas das familias de Casallo tiveran familiares
na guerrilla, directamente involucradas na guerrilla, e como isto desmantelou totalmente as ligações prévias, foi un punto de ruptura total no caso de Casallo. E como este punto de ruptura aínda permanece agora nas familias, e como esta é tamén unha parte que estamos a traballar moito, como a arqueoloxía, noso proxecto, está a introducir un elemento de distorsión máis achamos que de catarse de todas estas historias traumáticas, porque eran historias que eran coñecidas na academia e así, mas non exploradas ou analizadas desde o punto de vista local. Então agora estamos a falar de todo este momento traumático, de como mudou precisamente, como diz, como tes dito, como este acontecimento tan traumático mudou as ligações incluso das familias e as comunidades. Temos documentadas moitas, digamos, lutas entre familias que datan deste momento precisamente polo trauma, pola violencia dese momento. Mas noutro nivel o que podemos falar é que o que podemos dizer é que a nivel económico, a nivel de atención das ligações económicas, a luta guerrilleira non foi tan importante como a industrialización neste caso. Então, acho que a chave aquí é verlo todo en conjunto. Esta sería a chave, de ver o proceso de industrialización, o proceso da luta guerrilleira non como dos elementos separados, que sería unha perspectiva moito franquista neste sentido, ¿no? A industrialización, o progreso, a violencia, a luta guerrilleira como un elemento de bandidos, distorsionador do que queremos facer, do progreso, e velo como un conjunto, como unha coisa unida. E velo precisamente como tes dito, de como afectou as ligações nas comunidades rurais. En este caso, foi moito máis traumático, evidentemente, a luta guerrilleira que o tema da industrialización, mas a un nivel moito máis profundo habería que preguntarse cual tivo unha pegada moito máis duradeira no tempo, non sei. Mas moito interesante, sí, esta aproximación, sí, sí. Obrigada, Carlos. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Então, se não tem, nós vamos libertar o Carlos para ele descansar. Julgo que aprendemos muito com ele hoje. Acho que há aqui uma série de pontos de partida para outros projetos, mas para outras conversas. Pronto, agradecer imenso, desejar-te a maior sorte agora nesta nova fase de vida que vais iniciar e ver-te em breve noutro fórum também. E obrigada a todos por assistirem a mais um SPA, mais uma das conferências do nosso Seminário Permanente de Arqueologia da Nova. Voltamos para o mês que vem. Obrigada a todos. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos, boa sorte para o exame português. Obrigado. Veremos. Até breve.